Oi, gente, boa noite. Oi, Pri. Já estamos aqui, né? Para começar a nossa live. Oi, Pri, boa noite. Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá, boa noite. Estamos aqui para começar a nossa live, a primeira live da Camuá, para falarmos sobre menstruação sem tabu. E vamos ter uma convidada especial. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje vamos ter uma live bem especial com uma convidada, uma pessoa que vai trazer a sua experiência com os absorventes ecológicos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa, já vai mandando aqui, que a gente vai respondendo no decorrer da live, tá? Olá, boa noite. É a primeira live da Camuá. O tema de hoje vai ser menstruação sem tabu. Vamos ter uma convidada especial, né, uma cliente aqui super querida, e ela vai falar sobre a experiência dela com os absorventes ecológicos. E é uma experiência linda, uma história incrível, maravilhosa, vocês vão amar. Olá, boa noite. Seja bem-vinda à live da Camuá. Hoje o tema vai ser bem legal. Menstruação sem tabu, né? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, porque a única forma de quebrar um tabu, não a única, né? Uma das formas é conversando sobre, né? Porque quando a gente não fala, parece que aquilo não existe, né? E a gente cria um preconceito ali maior. Então a gente tem que falar abertamente, porque é um assunto completamente natural, né? A Mari aqui já perguntou, né? Como você começou a usar os absorventes de pano? Eu posso também falar minha história, tá? A Pri, que é a convidada de hoje, vai falar sobre a experiência dela
mas eu também posso falar sobre a minha experiência. Então, acho que já podemos começar, né? Oi, gente, boa noite. Eu vou me apresentar aqui para vocês. O meu nome é Gesley. Eu sou a pessoa que tá por trás da Camuá, né? Que faz os absorventes ecológicos. Oi, Manu, boa noite. Então, eu comecei a fazer os absorventes ecológicos porque eu queria reduzir o lixo da minha rotina e porque eu também tinha alergia aos absorventes descartáveis. E eu trabalhava, né? Eu trabalhava em outro lugar e eu tive férias desse trabalho. E nesse tempinho de férias, eu quis fazer tudo o que eu não tinha feito antes, né? Eu queria descansar, eu sempre quis aprender a costurar, então aproveitei esse tempinho que eu tive, né, de férias para fazer coisas que eu já pensava fazer, né? Nessa época eu tava tendo uma conexão mais forte comigo e com o meu ambiente, né? Tava nascendo ali um respeito maior que eu já tinha, mas o respeito e o amor, o carinho pelo meu corpo e pelo planeta, ele estava se aflorando cada vez mais, sem nem que eu mesma pudesse perceber. Daí, eu fiz meu primeiro absorvente feito à mão. Eu não tinha máquina, eu não tinha muitas ferramentas, mas eu fiz o meu primeiro absorvente feito à mão. E quando eu usei, foi uma experiência tão incrível, assim, eu lembro que eu saí, fui andar de bicicleta com um absorvente de pano. Eu achava que iria incomodar, que iria vazar, mas quando eu coloquei eu me senti tão confortável, porque parecia que eu tava só de calcinha. Não parecia que eu tava menstruada, porque com o absorvente descartável, dá pra sentir que tem um plástico ali. E o plástico, ele abafa a pele, causa irritação, e com o paninho não. Ele meio que se confundia com a calcinha, virava uma coisa só. E eu me senti completamente livre. E daí eu comecei a falar com amigas, né? Olha, eu tô usando absorvente de pano, eu mesma que fiz. E as amigas foram falando para outras amigas sobre os absorventes, né? E daí nasceu a Camuá. A Camuá, ela surgiu para expandir essa experiência para outras pessoas. A experiência que eu tive foi tão incrível que eu queria que outras pessoas sentissem também, né? Antes eu não falava sobre menstruação, eu tinha vergonha. A primeira vez que eu menstruei, eu estava em casa sozinha, eu tinha 13 anos, e eu chorei muito, porque eu não queria menstruar, eu não queria que aquilo acontecesse comigo. E eu não conversava com isso com a minha mãe, e daí que surge o tabu, né? Quando não se fala, quando os pais não conversam com a criança, com seus filhos, que cria aquela coisa assim, de que não pode falar, de que não pode dizer que tá menstruada, que é vergonhoso, que é feio, que é sujo. E com a Camuá, ela me ajudou a quebrar esses preconceitos, esses tabus, esses pensamentos que estavam comigo desde quando eu era criança. Então, a live de hoje vai ser sobre isso, sobre como a gente pode quebrar tabus e como os absorventes da Camuá podem auxiliar nessa trajetória, nesse processo, né, de autoconhecimento, de autocuidado, de amor próprio, porque quando a gente não tem esse contato com nossos corpos, a gente acha que tem pessoas que odeiam menstruar, que acha que a menstruação é um incômodo, que não gosta, que claro que existe, né, alguns incômodos como cólica, mas não precisa odiar o corpo, não precisa odiar a menstruação. Ela tá ali para indicar que tá tudo bem com o seu corpo, né? Se você tá menstruando é porque o seu corpo tá saudável. Então não tem nada de errado. Claro que se você estiver cansada, se você estiver com cólica, também é um aviso do seu corpo de que você precisa descansar.
Então, que tal deitar um pouco, assistir um filme, uma série ou ler, né? Então, tudo que o nosso corpo sente são sinais, né? Se você está cansada, você precisa de um tempo para você. Se você odeia seu corpo, odeia sua menstruação, significa que precisa ter um pouquinho mais de autoconhecimento, um pouquinho mais de amor próprio. Então, é isso, gente. Eu quis falar um pouco aqui da minha história com a Camuá, como tudo começou. E foi assim, foi uma sementinha que foi plantada ali, que eu nem esperava, mas ela cresceu e ela expandiu. Ela saiu dentro assim e ela precisava expandir para outras pessoas. Eu precisava levar essa experiência para outras pessoas com os absorventes de pano. O que eu senti, a liberdade que eu senti, eu queria que outras pessoas também sentissem. Então, falei um pouquinho aqui da minha história. Agora eu quero trazer aqui, né, a Priscila para ela falar um pouquinho da experiência dela com os absorventes de pano. Ela usa desde 2016, gente. É uma história bem linda. Então, vamos chamar aqui a Priscila. Oi, Pri! Olá, tá ouvindo? Bem? Boa noite. Eu tô ouvindo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Maravilha. Tô afastando também aqui, né? Porque a gente testa, mas aí eu não sabia se ia ficar em cima ou embaixo. E pronto, agora tá dando pra ver direitinho, né? Que devia. Mas tá perfeito. Maravilha. Maravilha, pronto. Boa noite, Pronto. Jasmine. Boa noite, A Pri. todas e todos. Estava escutando o seu relato, um relato lindo, né? De como começou, Obrigada. de como você se iniciou e de como se iniciou, eu digo assim, né? Se iniciou nesse projeto que é tão lindo, que é o projeto da Camuá, né? E eu quero frisar que eu conheci a Camuá através da minha irmã, né? A Camuá especificamente, eu conheci através da minha irmã, Maria Liz. Foi ela que me apresentou o Instagram da Camuá e falou que a gente, na verdade, já usava os paninhos e tal. Aí ela falou assim, Pri, tem essa aqui, que é daqui de João Pessoa, né? Que é outra coisa também, a gente pensar nessa. Além do que. Eu já entrando na conversa, assim, né? Além de pensar no nosso ciclo, né? Pensar também nas produções, nas pequenas produções locais, né, Jéssica? Que é muito importante a gente também pensar assim, um consumo consciente, né? De coisas, Sim, de com pessoas certeza. que produzem pequenas, que não chamam nem empresas, são pequenas produções e que a gente pode fomentar, né? Fazer com que uma economia mais próxima da gente funcione. Isso também é muito Sim, importante. É também um processo de se autoconhecer e de conhecer o que está ao nosso entorno, né? sim, Mas saber o que está enfim, sendo produzido, como está sendo usado o material, isso. como está sendo descartado, as embalagens, né? É, Que aqui na cama a gente evita usar o máximo, né? Usar plástico. As sacolinhas são de papel. Então tem todo um cuidado, desde a produção até a entrega, né? Até a entrega ao cliente. isso. Então, tem todo um cuidado. São produtos que são feitos à mão, não é uma superprodução. É uma pessoa que está atrás de tudo ali, fazendo tudo, falando com as pessoas, né? Apresentando ali o que são os absorventes de pano. Né? Muitas pessoas, algumas conhecem, outras estão ali, eu sei o que é, mas não sei se eu usaria. Então, tem uma pessoa ali produzindo, falando com as pessoas, apresentando esse trabalho, tudo manualmente. Isso. E isso é é, uma forma muito que, assim, que pelo menos a mim me empolga, sabe? Assim, quando eu vejo que é de fato uma coisa assim muito. Acaba sendo muito personalizada, né? Porque exato como você falou, é uma pessoa produzindo que está ali que a gente consegue acompanhar de fato como está sendo feito. Ao contrário dessas multinacionais, dessas grandes empresas, que tudo é feito assim a toque de caixa
e que as pessoas, no geral, estão sendo ali muito exploradas, as pessoas ali na produção, que elas estão só reproduzindo movimentos mecanicamente, sem nem entender o que é que estão fazendo mesmo, e a gente consumindo também sem nem entender de onde vem, para onde vai, muito sem consciência, né? Sem uma consciência mínima daquilo, sem uma mínima reflexão do que você está fazendo. E aí, por que a gente está tocando nesse assunto? Né? Porque ter consciência, ter reflexão, perpassa o nosso processo de também entender, por exemplo, o nosso corpo, o nosso ciclo, a nossa menstruação. É ter uma consciência, não um automático, e não aceitar também tudo como as pessoas, como a sociedade no geral, vem reproduzindo há tantos anos, de que aquilo que tu estava falando anteriormente, né? De que menstruar é ruim, de que menstruar é sujo, de que menstruar é vergonhoso, que é das piores coisas. E assim, a gente, o teu relato de tipo, não querer sair de casa, de chorar, é uma coisa assim, muito comum que eu também passei. Eu ficava, como eu menstruei com 12 anos, eu passei um ano sem menstruar, né? Assim, eu tive a menarca, minha primeira menstruação, aí passei um ano, que é assim, é normal acontecer isso, né? Eu passei, só voltei a menstruar aos 13. Eu achei maravilhoso esse ano que eu passei sem menstruar. Quando voltou aos 13 anos, eu fiquei igual a você. Assim, eu tinha ódio quando minha menstruação chegava. Ódio, porque assim, porque a menstruar é aquela coisa, é como se te impedisse de fazer as coisas. E assim, e a sociedade nos ensina que impede mesmo, é que você tem que ter cuidado com tudo. E assim, caso você sujar a roupa, é tipo a maior vergonha do mundo, o que não deveria ser, gente, porque é um processo natural que acontece com todas as pessoas que menstruam, com todas as meninas ou outras pessoas que menstruam, pessoas com útero que menstruam. Então, assim, não deveria ser uma coisa anormal ou surreal você, tipo, você ter vergonha de ir para a escola, às vezes, porque você tem medo de sujar a roupa na escola, né? Sim. A questão não é nem tanto menstruar, mas essas pessoas que odeiam menstruar, elas conversam com outras pessoas, conversou com a mãe, com algum parente, com alguma amiga, porque eu não conversava sobre menstruação. Como é que eu ia. A primeira vez que eu menstruei, eu estava em casa sozinha, porque minha mãe passava o dia todo trabalhando, né? Eu tinha 13 anos. E antes disso, na escola, né? As minhas amigas perguntavam se eu tinha virado moça, porque não se falava, não falava menstruação, não falava assim, ah, tu já menstruou? Não, não usava essa palavra, falava, tu já virou moça? E eu falava com orgulho, assim, não, não, assim, sabe? Aí, não, não virei moça ainda. Aí eu lembro que um dia, uma amiga minha perguntou se eu tinha menstruado, e eu falei assim, não, com orgulho, sabe? Eu tinha orgulho de falar que eu ainda não tinha menstruado. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui no banheiro, e quando eu vi minha calcinha com sangue, eu entrei em desespero, porque ninguém nunca tinha conversado comigo. A única conversa que eu tinha era essa. Tu já virou moça? Então, ninguém estava ali conversando comigo, falando como o meu corpo funcionava. Na escola não falava, minha mãe não falava. Então, quando eu menstruei, foi algo assustador, sabe? Então, é aí que surge o tabu, sabe? As pessoas precisam conversar, os pais precisam conversar com os filhos sobre isso. Para ser algo normal, né? Porque é algo normal, não é para ser, é algo normal. Então, o que precisa normalizar é a conversa aberta sobre o assunto, sobre o tema. Então é isso, a gente tem essa vergonha porque ninguém fala, então se ninguém fala é porque não pode, é errado. E eu lembro que depois de menstruar, eu passei o dia todo num quarto trancada, eu não queria ver ninguém, tava morrendo de vergonha. E depois disso, né, eu fui para a escola no outro dia e eu não sabia usar absorvente. Eu colocava absorvente, eu passava mais tempo do que devia passar, passava na minha roupa. Eu sempre vivia com a calça suja. E era uma vergonha. Eu já ia com um casaco assim, para amarrar na Dizer, né? cintura. O famoso casaquinho que a gente sempre usava, porque realmente, assim como você, eu acho que talvez assim, boa parte de nós, meninas na época da escola, também não sabia usar absorvente. Então, menstruar era tipo uma coisa assim, usar casaquinho. Ou seja, todo mundo acabava sabendo que você estava menstruada, porque um calor do cão desse aqui no nosso Nordeste, e a gente de casa na cintura, né? Sempre. Era clássico, eu também passava pela mesma coisa.
já era óbvio, né? É. Aí a gente passa, todo mundo já passou por esse processo, né? Várias outras pessoas aqui na Camuá que vêm comprar os absorventes, né? E sempre fala uma história ou parecida ou muito similar. Quando eu menstruei, eu não quis, eu não gostava. E tem gente que odeia menstruar até hoje. E eu fico tão feliz. A felicidade que eu sinto, assim, ela é imensa em receber um feedback de uma cliente de que falava que odiava menstruar, que odiava seus corpos, seu corpo. E depois de usar os absorventes, ela teve uma outra percepção, uma conexão. Tem gente assim que chega para mim e fala que tá ansiosa para menstruar, quer menstruar para usar o absorvente. Antes a pessoa odiava menstruar, mas agora ela quer que chegue logo o ciclo só para usar os absorventes de pano. Quando eu passei. Ai, perdão, te interromper. Termine. Depois eu Não, falo. pode falar, pode Não, falar. eu passei. O Prema entrou, acho que entrou o Prema, acho que antes estava o Bruninho também, Bruno Hermínio. Cheiro vocês se ainda estiverem aí. Logo que eu comecei a usar os absorventes de pano, eu passei por essa mesma coisa que você está dizendo aí. Eu ficava, porque o meu ciclo é bem irregular. E ele continua sendo irregular, né? Que é outra coisa também. Eu passei muito tempo me intoxicando, assim, tomando pílula para regular ciclo, porque os ginecologistas e as ginecologistas no geral também só sabem passar isso porque não fazem outros estudos, infelizmente, mais nada. Porque a gente sabe também que a ciência, no geral, ela é feita por homens, então elas estão pouco preocupadas com as características. E quando digo homens cis, héteros, estão pouco preocupados com as características de pessoas com útero, pessoas que menstruam, né? E aí eu passei muito tempo também intoxicada, assim. Passei, inclusive, 2 anos sem menstruar, porque eu detestava tanto menstruar. E por indicação do ginecologista mesmo, dizia assim, não, então você pode suspender tomando pílula. Mas eu ainda queria chegar nos absorventes de pano. Quando eu passei por esse processo de usar o absorvente de pano, né, o que eu comecei primeiro com aqueles absorventes de toalhinha e tal, como você falou, que você fez o seu e tal, aí eu daqueles, né, com a toalhinha e tal. Aí eu também, assim que eu comprei os absorventes, né, eu fiquei ansiosa, igual você tá fazendo relato aí dessas coisas, fiquei ansiosa, porque eu quero testar, porque você fica naquela ansiedade de testar, será que, porque você tem aqueles medos, né, eu quero testar para ver se vai funcionar, se não vai vazar, se eu vou ficar à vontade, né? E aí, realmente, eu ficava ansiosa, eu quero menstruar aqui para ver se vai dar tudo certo, assim. E, assim, você vai realmente descobrindo outras possibilidades, né? E que, assim, por mais que tenha incômodos, como você falou no começo, não é romantizar menstruar. Tem horas que é chato, às vezes, por exemplo, que é chato se às vezes você sente uma cólica. Eu não sou das pessoas que têm muita cólica. Eu tenho amigas que realmente passam por processos dolorosos bem mais intensos, né? Mas, assim, tem horas que é chato. Você, às vezes, não está tão disposta como quando você não está no período, no ciclo menstrual. Mas é também se entender que, às vezes, é um período de que você precisa de descansar um pouco mais, que o teu corpo está pedindo para você descansar um pouco mais, fazer uma pausa. Então, também é uma coisa de você, como tu falou no começo, de trazer um olhar mais para dentro. É um período propício demais para você se auto-observar. Então, talvez seja a coisa assim, de não romantizando, mas pensar assim, o período do meu ciclo eu vou tirar para mim. Lógico que a gente tem as outras obrigações, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem as coisas de casa. A gente não pode se retirar totalmente, mas assim, pensar no tempinho que a gente tiver, para que a gente se auto-observe e veja assim, realmente, eu estou precisando descansar mais, estou precisando me hidratar mais. E eu acho que o período do ciclo menstrual, ele te propicia isso. Ele propicia que a gente consiga trazer um olhar para si e se auto-observar e perceber de fato o que a gente está precisando naquele momento. E o contato com o seu próprio sangue é muito importante. E o que o absorvente ecológico traz isso. Porque você vai realmente romper essas barreiras de que, assim, de que o sangue é ceboso, de que o sangue tem mau cheiro, de que, sabe, tudo isso que é colocado na gente, que a gente, tem que ter, eu tenho nojo. Gente, a gente não tem que ter nojo, não tem. E aí, assim, o absorvente de pano, ele realmente vai te trazer essa experiência, se você se permitir. Lógico, com paciência, pode não ser no primeiro ciclo, pode não ser no segundo ciclo, mas é com paciência que a gente vai realmente se permitindo. É um processo de se permitir,
se observar, se conhecer melhor, porque às vezes a gente acha assim, ah, não, mas eu já me conheço e eu odeio menstruar. Eu, inclusive, tinha esse discurso. Aí, assim, não é que hoje, assim, tem ciclo, inclusive, e aí tem ciclos e ciclos. Tem ciclo, inclusive, que eu tô super impaciente, e assim, eu queria logo que acabasse, sabe? Porque tem realmente um período, porque, assim, mas não é o ciclo, é porque tem muitas outras coisas que te consomem, que vão te levando a isso. Mas, assim, o processo de você começar realmente a entender que aquilo ali, que é o que tu falou, assim, é dizendo que teu corpo tá funcionando direitinho, que as coisas estão ali, estão, né, tá acontecendo. Então, mesmo quando você tá sem Sim. paciência, você fala assim, não, mas é isso, e aí vamos viver isso da melhor forma possível, né? Viver esse momento da melhor forma possível. E uma das melhores formas, eu digo, e eu, como eu te relatei, né, que eu vivi a experiência do coletor também, mas eu digo, e aí a minha experiência, lógico, cada mulher, cada pessoa que menstrua tem uma experiência diferente. Entre o coletor e o absorvente de pano ecológico, para mim, assim, o absorvente ecológico é 10 mil vezes. Hoje em dia, eu só uso o coletor se for um caso assim, quero ir uma praia, quero, sabe, uma coisa assim. Uhum. Tirando isso, assim, eu acho que, sei lá, eu acho que faz uns 2 anos, na verdade, que eu não uso nem mais o coletor, porque para mim o absorvente ecológico, ele supriu todas as minhas necessidades, de fato, assim, sabe? E é realmente assim, é incrível, incrível mesmo, assim, no sentido de conforto, de não ficar assada. Eu ficava assada, porque eu tinha ainda tenho ciclos muito longos, assim, como o meu ciclo é bem irregular, então tem ciclos que eu fico 5 dias menstruada, mas tem meses que eu fico 8 dias, porque às vezes eu passo 2 meses sem menstruar, então eu fico 8 dias menstruada. Quando eu usava Uhum. os absorventes, esses absorventes de plástico, né, os absorventes que são vendidos comercialmente, eu ficava assada. Era assim, era horrível. E aí o que você, na verdade, vai É. descobrindo que o que você odeia não é você menstruar. O que você odeia é tanto que as pessoas te falam, como também os usos dessas coisas, dos absorventes, que assim, que só te causam mal-estar. Porque o absorvente de Sim. plástico ele só te causa mal-estar. Só te causa mal-estar. E a gente sente esses desconfortos e por existir um tabu tão forte sobre a menstruação, a gente, né, quando usa os absorventes, quando eu usava, eu sentia alergia, me sentia quente, assim, uma coisa que incomodava, mas eu não falava para ninguém. Eu podia estar morrendo ali, minha pele podia estar caindo, mas eu não tinha coragem. Eu ia falar para quem, sabe? Porque não é assunto que as pessoas falam normalmente. Então, muitas pessoas usam os absorventes descartáveis, sentem desconforto, não fala para ninguém e vive a vida toda assim, fazendo mal para a saúde, né? Com aquele plástico abafando a pele, com produtos químicos ali diretamente com a parte tão delicada do seu corpo. E outra coisa bem interessante é que as pessoas têm nojo do sangue porque acham que tem um mau cheiro, né? As pessoas não quer estar ali perto, não quer tocar, porque acha que é sujo, porque tem um cheiro ruim. Daí, quando a pessoa troca o absorvente descartável pelo de pano, descobre que o cheiro ruim não é do sangue, não é da menstruação, é dos absorventes descartáveis, porque tem produtos químicos ali que eles colocam para aquele gel, né, para absorver. Eles colocam também aroma para a menstruação não deixar cheiro, sempre que a menstruação já por si só não tem cheiro, então eles colocam aromas ali de rosas, não sei o quê. Mas tudo aquilo são produtos químicos que fazem mal à saúde e que causam mau cheiro. Então, o nojo que as pessoas sentem, elas não sabem, mas elas estão sentindo por conta do absorvente descartável. Porque com o absorvente de pano não existe cheiro ruim. Existe cheiro de fluxo normal, é sangue, é uma coisa orgânica, saiu ali do seu corpo. Então, não existe isso, né? É uma coisa que existe na cabeça das pessoas e que a indústria, ela só fortalece cada vez mais isso, né? Na nossa cabeça, na nossa rotina. Então, todo esse preconceito, ele
ele abrange muitas coisas. São muitas coisas que precisam ser quebradas, mas o mais importante é aquele que está dentro, né? Aquele momento de autocuidado que a gente vai ter e que as pessoas pensam assim, ah, mas eu não estou preparada, né? Eu não consigo nesse ciclo, eu não consigo no próximo. Então, o processo de autoconhecimento já começou, já está ali. Você está se permitindo, você pensa, eu não consigo, mas já está ali uma sementinha plantada na sua cabeça, né? Pensando na possibilidade. Então, o processo já começou. Então, não precisa ter pressa. Você não precisa começar num mês, já começar usando todos os absorventes ecológicos. Quando uma pessoa chega para mim e fala, Jéssica, eu preciso de quantos para começar? E eu sempre falo que você precisa do mínimo, de um, sabe? Você não precisa de um kit completo. Se você começar com um e você já começar essa transição, né? Usar um de plástico e um de pano. De plástico e vai intercalando, sabe? Vai sentindo, vai pensando assim, ah, eu usei o de pano, gostei. Então, no próximo quero mais um. Ou, ah, eu gostei tanto que eu já quero logo meu kit. Ou, eu ainda não estou me adaptando, vou usar aqui uma vez, sabe? Vai sentindo o seu corpo, vai vendo o que ele pede, como você se sente, já é um processo, sabe, de autocuidado. E aí cada um tem seu tempo, né? Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que é dessa forma que vai quebrando esse tabu, todo esse preconceito. Vai falando, conversa com uma amiga, né? Uma amiga que você se sente confortável. Olha, eu tô usando absorvente de pano. Foi assim que eu comecei. Eu falei para uma amiga. Uma amiga, eu disse, olha, eu fiz meu primeiro absorvente. Tô usando. Ela, que legal. E essa minha amiga, ela fala alto, assim, eu falo baixinho, mas ela, assim, ela diz, faz um Instagram. Aí eu, não, peraí. Aí ela mesma falou para todas as amigas dela. E eu lembro, assim, da minha primeira cliente, que ela comprou os absorventes, né? E eu ali meio insegura. Ah, mas eu nem tá tão bem feito. E ela me deu, assim, ela postou no Instagram, né, igual você fez, e falando ali de toda a trajetória dela. Falando o que os absorventes de pano proporcionou. E dali eu fui vendo a imensidão do que estava acontecendo. Eu não tinha noção. E eu fui vendo assim aos poucos, eu fui enxergando, né, o que meu trabalho estava proporcionando. O que os absorventes podem proporcionar na vida de uma pessoa, na saúde da pessoa, na mentalidade, né, do autoconhecimento, do autocuidado e do amor próprio. Isso. E aí, tu falando agora, você foi falando e eu fui pensando, Jéssica, que também assim, né, que a gente falou de empresa, falou do absorvente de plástico, ou absorvente, de plástico, né, descartável, e do absorvente ecológico, que aí a gente entra numa coisa assim, que também, assim, do quão importante não é nem que seria, do quão importante é a gente falar sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre o consumo consciente, porque hoje nós vemos assim, que a gente tem uma situação de pobreza no sentido geral das pessoas, né? Nós falando especificamente do nosso país, eu sei que de mundo, mas falando especificamente do nosso país, a gente hoje tem vivido uma situação de agravamento da pobreza, e aí nessa pobreza um agravamento também da pobreza menstrual, né? E se nós tivéssemos, né? Se nós tivéssemos, nós estamos tendo esse é um processo, essa sua iniciativa de fazer esse tipo de live, esse tipo de conversa, esse tipo já é uma iniciativa que precisa ser endossada, precisa ser reforçada por outras pessoas, precisa ser discutida, como se fala assim, a gente tem que falar de menstruação, que você falou até o caso da escola, que na escola nunca falaram, pronto, na escola também, quando eu era aluna, também nunca falaram, e a gente precisa conversar, e aí é muito importante que a gente vá também conversar, mas que a gente não converse só sobre a menstruação, sem conversar, está tudo muito relacionado, sem conversar sobre essa menstruação com consumo consciente. Porque hoje o que nós temos essa pobreza menstrual, pessoas que não têm acesso aos absorventes, pessoas que não têm condições de ter, nós poderíamos ter políticas públicas que pensassem, lógico que eu sei, por exemplo, pessoas em condição de rua, as pessoas em condição de rua
talvez o absorvente ecológico não fosse, digamos assim, o mais adequado, porque elas não teriam de lavar, né, a gente sabe. Mas aí são pessoas em situação específica. Mas, no geral, vamos dizer assim, para distribuição em escola, uma campanha de conscientização em escola para as meninas, para as pessoas que menstruam e que estão na idade escolar e que estão matriculados em escola, nós poderíamos ter uma campanha de conscientização e nós poderíamos ter uma política que pensasse no consumo consciente, inclusive porque o gasto do Estado seria um gasto menor até. Só que a gente vê que a nossa sociedade é tão de consumo que o que se pensa não só contra de forma alguma, inclusive só a favor da política da lei aí dos absorventes. Mas seria interessante que nós tivéssemos alguém dentro dessas políticas que pensasse de uma forma mais consciente também. Óbvio, observando as especificidades, como eu falei, né? Eu sei que uma mulher, uma pessoa que menstrua em condição de rua, é diferente do que a gente não vai dar um absorvente ecológico para ela não vai ter onde lavar, ela vai acabar descartando, jogando no lixo. Sim. Então, talvez não funcionasse, mas nós poderíamos pensar, como eu falei, né, nas meninas, nas pessoas que menstruam de escola, que elas têm a casa, elas não têm onde lavar, e que a gente teria daria uma outra perspectiva a essas meninas, já jovens, da sua relação com a sua própria menstruação, sabe? Então, acho que é importante, inclusive, que isso chegue, esse tipo de conversa, chegue nas pessoas que fazem política, né? Porque a nossa vida é perpassada por políticas. Não adianta a gente falar assim, não vamos falar de política. A vida é política. A vida em sociedade é política. Então, a gente precisa falar, assim, de política, porque a não ser que você viva reclusa, numa bolha, né, sei lá onde, eu não sei nem dizer um local que você possa viver assim, nem quero saber, mas a nossa vida ela é política, então eu penso que, assim, que essa sua iniciativa é muito importante, inclusive para quem sabe inspirar, sei lá, quem sabe alguém, sei lá, quem sabe uma vereadora, um vereador aí, não vê aí essa live, não vê a gente, pensa assim, opa, por que não a gente fazer um projeto, vamos dizer, em parceria com a Camuá, um projeto de política pública, sabe? Porque a gente tem a questão da saúde da mulher, e eu não diria da mulher, porque a gente restringe das pessoas que menstruam, a saúde das pessoas que menstruam, atrelado ao consumo consciente. Então, seria um projeto, assim, lindo, sabe? Seria perfeito. E assim, e que é preciso a gente pensar nisso, porque a gente sabe que a quantidade de lixo que a gente tem produzido, assim, na verdade a Terra ela já nem aguenta mais, né? Eu já nem sei, assim, do dia que a gente talvez vá, sei lá, seja chutado, literalmente, porque a gente, assim, de fato é muito lixo. Então, eu acho que no que a gente pudesse reduzir, sabe? E pensar assim mesmo. E acho que tem que pensar, quem pode dizer assim, tu viaja demais, tu pensa demais. Mas não, a gente tem que pensar e tem que pensar a partir disso mesmo, do pequeno. Você pensar, sei lá, num projeto que pegasse uma escola que fosse, que dissesse assim, vamos fazer esse projeto em parceria, sabe? Assim, uma política pública, vamos ver qual é o resultado dentro de uma escola, como a gente pode fazer, sabe? Eu acho que... Teste, né? Exato, para pensar e que talvez fosse muito exitoso. Eu acredito, enquanto professora, que seria muito exitoso. Lógico, a gente tem que ter parceria, a gente não trabalha sozinho, não tem como trabalhar sozinho. Só que, inclusive agora, né, que foi vetado a nível federal, né, lá do excrementismo, mas a nível estadual, salvo engano, o nosso governador da Paraíba, ele acabou, né, voltou, não sei o quê, mas ele acabou aprovando esse projeto da pobreza menstrual. Né? Não o projeto da pobreza, o projeto que dá o auxílio às meninas, o auxílio absorvente às meninas que não têm condição de comprar. Eu acho que um projeto pensando numa perspectiva de sustentabilidade também seria muito importante, sabe? Se chegasse a essas pessoas que pensam isso. Lógico, volto a dizer, fazendo as ressalvas, é óbvio que eu penso assim, e penso sim, as pessoas que estão em condição de rua, as pessoas que estão em privação de liberdade, são casos muito específicos. E esses casos têm que ser vistos e têm que ser atendidos também. Mas quando a gente pensa numa população geral de pobreza que não está em situação de rua e que não está em situação de privação de liberdade, a gente pode pensar em uma política pública que dê assistência de forma consciente e ecológica. Sabe? É uma redução inclusive de custos para o próprio Estado, sabe? Porque você tem um investimento, vamos dizer assim, de pagar um preço que você vai dizer, mas um absorvente ecológico é mais caro do que um absorvente descartável. Tá, mas eu vou usar aquilo quantas vezes, sabe? Porque eu, assim, o que tu falou, eu fiz a compra
Eu fiz a compra, acho que eu comprei uns 2 kits com vocês, com a Camuá, uns 3, não sei se eu fui comprando, porque eu fui comprando aos poucos, inclusive, como você falou, comprei 3, depois comprei mais 3, depois comprei tamanho diferente e fui assim, testando, né? E assim, tem um absorvente, sei lá para quanto tempo, porque eles estão ali novinhos, lindos, maravilhosos. Então, assim, é pensar que é uma coisa assim, que você tem para longo prazo. E com um impacto ambiental que, assim, quase zero, né? Não vou dizer que é zero porque hoje em dia, né, existe energia elétrica, mas assim, quase zero. Então é uma coisa assim, uma coisa a se pensar e a se pensar enquanto política pública. Pelo menos assim, na minha perspectiva, eu posso estar viajando, mas eu acho que é válido e é viável. Eu concordo. Tem as pessoas carentes, né? Que tem ao menos uma casa, mas tem aquelas pessoas que nem banheiro tem, né? Infelizmente, existem pessoas que não têm nem onde dormir, né? Que não tem nem água para tomar. Imagine para lavar um absorvente. Sim. Então, para essas pessoas, os absorventes descartáveis com certeza seria válido, com toda certeza. Mas para as pessoas que estão carentes, mas que tem ali, né, a sua casa, tem saneamento básico, eu acho super válido que essas pessoas tenham acesso aos absorventes ecológicos para questão de saúde, questão de quebrar esse tabu, né? Essa coisa de que menstruação é suja. Ela vai descobrir ali desde cedo que a sua menstruação é uma coisa saudável, uma coisa natural, né? E a partir daí ela pode conversar com as amigas, conversar com outras pessoas, com a mãe. Vai ter uma relação mais saudável, né, com as pessoas, com o assunto, consigo mesma. E são essas três, né? Por saúde, para quebrar esse tabu, e pelo meio ambiente. Porque a gente conversou, né, sobre a indústria, e a indústria ela não está nem aí para o que está sendo produzido, ela quer vender. E ela quer vender coisas que duram pouco tempo. Porque para ela não é viável vender uma coisa que vai durar anos, porque ela quer que a pessoa compre novamente, quer que se estraga para a pessoa comprar novamente. E aqui na Camuá, desde o início, o propósito era criar produtos que durassem muito tempo, durassem anos. Então, por isso a importância da gente olhar para o pequeno produtor, porque a pessoa está ali fazendo à mão, ela está olhando de perto o que está sendo feito, ela está ali fazendo tudo com calma, enquanto nas grandes indústrias está só fazendo para vender, de uma péssima qualidade, que é para estragar logo para a pessoa comprar mais. Então, eu acho que é isso, eu concordo com esse pensamento, né? Os absorventes descartáveis, eles são úteis em alguns casos, mas em outros casos eles não precisam. Seria muito legal se não precisassem. Né? Eu falo não precisa, mas não é o caso. Tem gente que precisa sim por um tempo, sei lá, até entender, né? As pessoas precisam, mas elas têm a oportunidade. É isso. Tem pessoas que precisam, mas que têm a oportunidade, e tem pessoas que realmente precisam e que não tem outra alternativa, né? Eu diria que os absorventes descartáveis, em muitos casos, eles são descartáveis, eles são dispensáveis, né? E em outros casos, sim, eles são possíveis e são a possibilidade do momento, apesar de saber que essas pessoas, no geral, inclusive, não têm acesso nem a esse descartável, né? Usam outras coisas, assim, que a gente até fica horrorizado, né? De ver que as pessoas que menstruam estão aí usando jornal, pedaço de pão, coisas assim, bem deplorável mesmo, assim, e é como se não fosse nada importante, que é aquilo que você falou, assim, porque né, as pessoas, na verdade, as pessoas que fazem as políticas e as empresas, porque as próprias empresas, já que as empresas de absorvente descartáveis são tão, assim, vendem tanto, inclusive que vendem tanto, eu não vejo, eu pelo menos desconheço, pode ser que tenha, mas eu desconheço campanha de alguma empresa que produz absorvente descartável, inclusive que faça campanha
por exemplo, para a saúde das pessoas que menstruam em condição de rua, sabe? Para você ver assim, como não há, que é aquilo que você está falando, não há nenhuma preocupação com isso. Não há nenhuma preocupação, a questão é só venda, venda, venda mesmo. Assim, é vender, vender e vender a toque de caixa. Não estão preocupadas. As empresas não estão preocupadas. Exatamente. O marketing dos absorventes descartáveis que a gente vê na TV, em nenhum momento fala sobre a saúde da mulher, né? Ou das pessoas que menstruam. O que é que eles falam? Liberdade, aquelas cenas maravilhosas, assim. O sangue, quando mostra, é azul. Sangue azul, né? eu não sei de onde eles tiraram isso. E assim, e mostra assim, a mulher, assim, como se estivesse num paraíso, né? Como se estivesse ali vivendo mil maravilhas. Não mostra a realidade. Não mostra como é que é. Não fala sobre a saúde da mulher. Eles não estão se importando com a saúde da mulher. Eles não... Você pode ver que quando a gente vê a propaganda de absorvente, não está falando em nenhum momento sobre a saúde da mulher. E a saúde da mulher é o mais importante. A saúde da pessoa ali que está menstruando, a pessoa que tem útero, ela também precisa ter um cuidado, principalmente nesse momento, né? Então, eles não estão se importando com isso. Inclusive, a gente tem até umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a Maria Alves disse: minha mãe não me deixa usar absorvente de pano, porque ela já usou e odiou. Como convencê-la? A Mari... A Maria Alves. Primeiro, ou quer que eu fale? Quer falar? Eu vou falar um pouquinho porque já aconteceu alguns casos assim, né? Da pessoa falar que já usou o absorvente e odiou. Então, vamos lá. Antigamente, né? Quando não existia absorvente descartável, as pessoas usavam toalhinhas. Então, eram toalhinhas, às vezes, que não estava bem higienizado, às vezes era uma toalhinha que não era adequada, por ser uma toalhinha que não absorvesse tanto, ela precisava usar várias e várias camadas, o que deixava grosso, desconfortável na roupa. As pessoas também não tinham muita informação sobre isso, né? Sobre o absorvente, até porque os absorventes ainda não existiam. Então, elas usavam alguma coisa ali para conter o sangue. Às vezes, sem muito cuidado, não era um tecido ali específico. E hoje em dia, os absorventes ecológicos, eles são modernos, né? Eles têm tecidos que são tecnológicos, não são aqueles paninhos de sei lá quantos anos atrás. Então, não são toalhinhas, não é uma toalhinha que eu peguei aqui, menstruei, vou pegar aqui uma toalhinha e vou usar. Não é assim, é um absorvente que foi estudado para ser feito, ele passou por vários testes, né? Eu passei alguns meses estudando, eu não fiz, no início assim, eu fiz os primeiros absorventes, mas o estudo ele não parou, eu tive que fazer vários testes, até chegar ao modelo ideal, né, para aguentar ali o fluxo de 4 até 6 horas. Então, são absorventes que foram estudados, que são modernos, que são fininhos. Eles são fininhos porque eles têm camadas que suportam fluxo, então não precisa de muitas camadas. Além de ter um tecido impermeável que é resistente. Então, eu acho que a primeira coisa a se falar é que os paninhos de hoje em dia, os absorventes ecológicos de hoje, eles são muito diferentes de antigamente. Porque tem informação, tem estudo, tiveram testes, são tecidos de qualidade. Não é à toa que a pessoa vai usar aí por uns 3 anos no mínimo. No mínimo. Então é isso. Então, Mari, o que eu tenho para dizer a você é assim, além do que a Jesly falou, que no caso assim, já que é sua mãe que não te deixa usar, né? Então, imagino eu que você deva ser uma menina bem jovem, assim, bem jovenzinha, né, ainda. Eu diria, assim, a você que você conversasse com sua mãe, depois que você mostrasse essa live para sua mãe, apresentasse também lá
a página da Camuá para sua mãe e dissesse à sua mãe que você, assim, senta para conversar com ela, tipo assim, ó, mãe, vamos conversar sobre isso. E dizer assim, não, que você, eu tenho vontade, eu sei que a sua experiência não foi boa, mas assim, será que eu não poderia, assim, eu tenho vontade de testar, deixa eu ter a minha experiência, porque assim, e fala para ela que as pessoas também têm experiências diferentes. É possível que uma pessoa tenha experiência com os absorventes ecológicos e não goste? Lógico que é possível. Porque nós somos pessoas diferentes. Mas aí fala para eles assim, deixa eu testar vamos lá, deixa eu testar um absorvente lá da Camuá e vai lá olhar, ver lá os vídeos. A Jesslyn tem vários videozinhos lá que falam, então apresenta para tua mãe e conversa, senta com ela assim, mãe, eu queria muito, assim, e ainda fala assim da questão ambiental, que vai ser bom, que não sei o quê, e fala assim que, na verdade, o mais importante é que você tenha esse desejo, porque se você está aqui nessa live, se você falou que você quer testar, então assim, você tem esse desejo. Então, é importante que a tua mãe também respeite esse seu desejo, sabe? E aí fala com ela e pede para ela assistir essa live, ou então fala com ela assim, queria testar, então deixa eu testar pelo menos um. Se eu não gostar, eu vou e digo para a senhora, olha, mãe, concordo com a senhora, também não gosto. Mas assim, não tem como você saber, e diz para ela, não tem como você saber se vai gostar ou não, se você não experimentar. Porque a experiência da tua mãe foi uma, e foi, como a Jéssica falou, foi em um outro tempo, sabe assim? E mesmo que tivesse sido, vamos dizer, não, mas minha mãe testou agora e foi com um absorvente agora e ela não gostou. Ainda assim, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Por mais assim que nós temos experiências que eu gosto, que outra pessoa gosta, mas a minha experiência de gostar é diferente, por exemplo, da experiência da Jesslyn. Por mais que nós tenhamos histórias parecidas, porque com a menstruação a gente acaba tendo coisas que coincidem, mas ainda assim somos pessoas diferentes, que vivenciam ciclos de forma diferente, que vamos ter experiências diferentes. Então, a minha aposta com a sua mãe é assim, chama ela e para conversar, e se você gostar muito, fala com jeitinho, apresenta, mãe, eu queria muito testar. E testa, sabe? Assim, testa, acho que vale a pena, sabe? E depois você, inclusive, vai lá no perfil da Camuá e conta pra gente o que deu. Sim, e eu vou amar saber. E eu acho que é isso, que Olha, cada não, pessoa precisa. ainda põe tua mãe pra conversar com a Jéssica, tá lá na Camuá, ó, quem sabe? Perfeito. Perfeito. E eu acho que é isso, que cada pessoa precisa saber o que vai funcionar para ela. Talvez o absorvente de pano não funcionou, mas existem outras alternativas. Tem um coletor menstrual, tem a calcinha absorvente. Então, tem outras alternativas. Tem pessoas que usam só um, né? Ou usam um absorvente, ou usam o coletor, ou usam os dois, né? Então, é uma questão de autoconhecimento. Então, eu acho que é bem assim como a Pri falou. Tudo tem que iniciar assim com uma conversa, né? Explicar, olha, eu queria experimentar, né? Porque cada pessoa tem seu ponto de vista sobre alguma coisa. Eu usei, mas não gostei, mas talvez ela goste, né? Talvez pode chegar assim para a pessoa e falar, talvez eu goste, eu só vou saber experimentando. Como é que eu vou saber se algo é bom ou ruim para mim através de outra pessoa? Né? Você só vai saber quando experimentar. E não precisa começar com um kit. Usa um pequenininho. Aquele que é um diário, assim, sabe? Não precisa usar um grande. Aí você vai sentir. Assim, tudo você tem que seguir, né? De acordo com o que o seu corpo sentir. Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Sobre a pressão que colocam em nós mulheres por apenas menstruar. Essa não é mais uma pergunta, né? É mais um comentário. Sobre o que falam, né? Eu acho que em trabalhos, né? Quando já aconteceu comigo, né? Antes da Camuá, de eu ir para um emprego e ter um homem e ele, né? Tinha só nós dois. E a pessoa escolher o cara, porque nesse trabalho exigia um pouco de agilidade e um pouquinho de força. E a pessoa escolheu o homem. E depois ele me chamou, porque esse cara que foi escolhido para trabalhar lá deixou ele na mão e tal, né? E depois de um tempo, no início, eu achei que era porque, sei lá, ele foi melhor
em algum exercício, alguma atividade, né? E passou, assim, não por ele ser um homem, mas porque tinha duas pessoas ali, uma entregou mais e a outra entregou um pouco menos, né? E depois esse pensamento de que por ele ser homem se confirmou quando essa pessoa disse, né? O meu ex-patrão disse assim, tinha eu, de mulher, e ele disse, a gente precisa de uns homens aí pra lixar ali, não sei o quê, porque ele tem braço forte, né? Não sei o quê. E chegou também uma vez que ele falou que porque a mulher menstrua, que às vezes precisava faltar, porque depois que eu entrei, eu indiquei mais duas amigas. Aí, e a gente menstrua, né? Então, tinha dias assim que eu tava mais xoxa, mais assim, né? E a gente acabou conversando sobre isso. Ah, não sei o quê, porque tinha três meninas, né? E um cara, a gente conversando lá sobre menstruação. Aí a gente falou assim, brincando. Ah, a gente deveria ter folga uma vez no mês, assim, para esses dias, sabe? Que a gente tá com cólica, tá menstruada. Aí ele achou estranho a gente ter comentado isso. Ele disse, mas por quê? Mas não sei o quê. Eu disse, mas a gente sente. A gente sente, tem cólica, não sei o quê. Aí depois disso, ele falou sobre esses caras, sobre, preciso chamar só homem, não sei o quê. Se quiser, deixa eles ali atrás, distante, mas... E a gente questionando, né? Tipo, por que precisa de... Por que eu não posso indicar uma amiga que está precisando? Você está precisando de funcionários. Por que eu não posso indicar uma mulher que está precisando, que eu conheço? Precisa ser um homem, né? Então, eu acho que acontece isso, né? Dessa pressão de achar que somos inúteis quando estamos menstruadas, né? Que não pode fazer nada. Então, existe essa pressão, né? Quando a gente está menstruada, sai na rua assim, né? Hoje em dia, eu não ligo tanto. Às vezes eu penso, nossa, será que meu absorvente vazou? E às vezes eu sigo assim, sabe? Não fico assim, olhando. Às vezes eu penso, nossa, eu tô na rua, preciso trocar meu absorvente. Isso será que se vazou? Eu penso, se vazar, né? Tudo bem. Já aconteceu também de eu ir na praia, no meu penúltimo dia, né? Quando já tava naquele finalzinho assim, eu pensando, nossa, eu queria tomar um banho de praia. Aí eu tirei assim o absorvente, coloquei o biquíni e fui. Eu pensava, nossa, mas se escorrer. Às vezes vem essas perguntas na minha cabeça, tipo, mas e se escorrer? Aí depois vem em seguida, e aí, tipo, escorreu, é sangue, ninguém vai morrer. Tipo, que escorra, que escorra, que, tipo, normal, sabe? Então, eu acho que é isso. Às vezes tem essa pressão mesmo na gente, só por estar menstruada. Tem uma pressão social por sermos mulheres, né? Porque mulheres, quando eu digo mulheres, assim, pessoas que nascem mulheres, digamos, né? Que são determinadas como mulheres socialmente falando. Porque essa coisa do emprego mesmo, nós sabemos que, assim, que essa questão de empregar, muitas vezes, muitas mulheres com filhos, ou que não têm um filho, se for com filhos, a probabilidade receber a vaga, se ela estiver disputando com um homem, mesmo que ela tenha uma qualificação até melhor e maior do que a do homem, é menor a chance dela conseguir a vaga, porque uma das perguntas que fazem é assim, você tem filho? Porque sabe se tem filho, pô, já não querem dar a vaga para a mulher. Eu conheço várias histórias assim, de pessoas que eu conheço, já não querem dar a vaga. Por quê? Porque socialmente colocou-se, instituiu-se que quem tem que cuidar de casa e filhos somos nós mulheres. Quando, na verdade, a gente sabe que isso é uma falácia. Isso aqui é outra coisa do que a gente está falando, assim, de quebrar, sabe? Assim, de romper. A gente precisa romper isso de que nós somos responsáveis pelo cuidar. Nós somos também, mas assim, os homens também são. Então, assim, muitas vezes a gente perde oportunidades de emprego porque, pelo simples fato de sermos mulheres. Como também, às vezes, nós estamos em locais de trabalho que a gente recebe menos pelo simples fato de sermos mulheres. Muitas vezes exercendo a mesma função com qualificação mais alta do que um homem, mas a gente ganha menos.
Porque eles colocam isso. Eu mesmo já escutei, assim, dizer assim, ah, mas mulher dá prejuízo porque mulher engravida. E a minha resposta para a pessoa foi, eu digo, pois é, um prejuízo grande que a sua mãe deu para a sociedade e lhe colocar no mundo. Porque eu não sei de onde é que as pessoas tiram isso. Porque, assim, se as pessoas, se os machos estão ali, se os homens estão ali, é porque uma mulher colocou ele no mundo. Porque que eu saiba, um homem não nasce de outro homem, não. Ou uma pessoa com útero colocou ele lá. E aí a gente já entra numa outra coisa, que é assim, por que a importância da gente falar sobre gênero, falar sobre sexualidade, falar sobre feminismo? Qual a importância do feminismo? Qual é a luta do feminismo? A luta do feminismo é que nós tenhamos direitos iguais. Nada mais, direitos iguais. E direitos iguais... Não é nem mais, né? Não é nem mais direito. Não é direitos. É direitos iguais. É que assim, que uma mulher ela tem o mesmo direito que um homem de exercer a mesma função, quando no geral as mulheres, inclusive, no geral, no Brasil, as mulheres estão mais qualificadas que os homens. Só que elas não têm as oportunidades de acesso e quando tem é para receber menos. E ainda para ouvir piadinha. Ainda para ser assediada. Então, essa coisa da pressão, assim, por menstruar, o menstruar é um detalhe que eu digo assim, é como se isso nos inferiorizasse. Por isso, um outro tabu também da menstruação é isso, porque é como se isso nos fizesse mais frágeis. O que a gente sabe que não é que nos faz não nos faz mais frágeis. O fato da gente se sentir um pouco indisposta, alguns dias, e nem toda mulher fica, e nem todo ciclo a gente fica, que assim, é muito de cada ciclo, não é todo mês que a gente fica indisposta, e mesmo que a gente fique, isso não nos faz inferior. E essa outra coisa assim, que isso aí também é um mito de que se criou, que assim, os homens eles são mais estáveis, eles são estáveis o mês todo. Gente, biologicamente isso é um mito. Os homens eles também têm alteração. Não é à toa que são os homens aí que saem por aí, que perdem o controle, que batem nas mulheres. Isso é ser estável? Me desculpe, isso não é ser estável. Então, a gente também precisa romper essa coisa de que nós, porque nós menstruamos, nós somos instáveis. Isso se criou por uma questão totalmente patriarcal, machista, de que nós, porque nós menstruamos, nós somos histéricas, nós somos descontroladas. Isso hoje já se sabe biologicamente que não é verdade. E aí é uma questão de construção social, que a gente precisa romper. É fácil? Não, não é fácil, mas a gente precisa, inclusive, abrir esses espaços de conversa para a gente falar. A menstruação é uma característica nossa, certo? É uma característica. Como os homens têm os homens cis, né, têm as características deles. O que não faz eles melhores nem piores que nós. Nós somos seres diferentes, nem melhores nem piores. Nós podemos exercer as mesmas funções. Só basta que a gente tenha preparo e qualificação para aquilo. O fato de eu ser mulher e menstruar não me impede de exercer a mesma função do homem. Só que na cabeça de muita gente, e digo, não é só de homens não, tem muitas mulheres assim, cis que pensam isso também. Que é uma pena, mas é porque é a questão de construto social. E essa desconstrução, ela é muito difícil. É aquele negócio, é a conta-gotas. É isso aqui. A gente conversa um pouquinho hoje, conversa um pouquinho amanhã e vai assim. Hoje a gente chega numa pessoa, hoje a gente convence uma, às vezes não convence muitas outras, mas é isso. A gente vai conversando e vai mostrando que, assim, que nós somos pessoas, seres diferentes. Mesmo entre nós, mulheres, nós somos muito diferentes, nós somos muito diversas. Então, assim, mas isso não nos impede e não nos desqualifica, nem nos qualifica. Não faz a gente melhor nem pior. Mas que a pressão social existe, principalmente para nós, pessoas que menstruamos, para nós mulheres, isso é fato, verdade. E é uma luta que a gente tem que estar todo dia ali, ó, todo dia. Em todo espaço que a gente ocupa, todo dia a gente tem que estar provando que a gente pode fazer a mesma coisa que um homem pode. É triste, mas é isso, é verdade. A gente precisa se esforçar o dobro, né? Se o homem, ele estudou ali para uma entrevista, a mulher ela precisa estudar e precisa estar se provando, né? Ela precisa fazer o dobro. E falando assim sobre quando a gente está menstruada, que a gente fica um pouquinho indisposta, a gente tinha até falado, né, que é sinal do corpo. O corpo ele está lhe dizendo que você está cansada. Durante a pandemia, eu acabei deixando o meu autocuidado um pouco de lado. Eu estava trabalhando muito, né? Eu não estava olhando para mim, eu não estava tendo um momento ali de descanso, não estava olhando para minha saúde. Daí,
de umas semanas pra cá, eu comecei a olhar mais pra isso, olhar mais pra mim. E antes, quando eu menstruava, eu sentia um peso nas pernas enorme, assim, enorme, assim. Minhas pernas ficavam pesadas, o meu corpo parecia que eu tava... Mas não era a menstruação que estava causando isso, era a sobrecarga. A sobrecarga de trabalho, de preocupação, de coisa na cabeça que não parava nunca. Daí, de umas semanas pra cá, eu parei e disse, vou criar agora novos hábitos. Vou começar a ler, eu vou acordar de manhã, vou tomar meu café, vou me alongar, vou começar a praticar atividades físicas, regulei a minha alimentação e eu menstruei ontem. E eu não senti nada. Peso nas pernas, dores no corpo, eu não tô sentindo absolutamente nada. Porque eu comecei a cuidar mais da minha saúde, eu comecei a cuidar mais do meu corpo, que antes eu não fazia. Eu tava perto de menstruar e tava ali, ó, a mil, fazendo mil coisas, querendo agarrar o mundo com as mãos, sabe? Com aquela sobrecarga, sem em nenhum momento olhar para mim e pensar, poxa, eu acho que agora eu mereço ficar uma hora ali deitada assistindo, ou dormir, ou ler, ou lavar meu cabelo, hidratar, fazer minha unha, ou ficar ali fazendo nada, olhando só para o céu, sabe? Eu não tinha esse momento. Eu só... Eu não olhava para mim. E quando eu comecei a olhar, comecei a cuidar de mim, eu senti isso. E o meu ciclo também sentiu. Ele sentiu essa diferença. Eu menstruei e não senti absolutamente nada. Nada, nada. Nenhum desconforto, nem peso nas pernas, nem dores no corpo. E isso é um sinal também. Isso é um sinal de que agora as coisas estão encaminhando, né, para uma coisa melhor. Isso. Realmente assim, aquilo que a gente falou no começo, né? A menstruação, ela é uma oportunidade de se auto-observar e de realmente repensar alguns hábitos também, porque muitas vezes também os incômodos que a gente tem no ciclo como você está falando, às vezes é a nossa alimentação, que é uma alimentação que não está assim, não tá adequada para o nosso corpo, né? A falta de atividade física. Atividade física é fundamental para qualquer pessoa. Ela tendo menstruação ou não, para qualquer pessoa, a atividade física ela é fundamental. Então, muitas vezes a gente não está dedicando tempo para atividade física, às vezes é muita coisa na cabeça. Uma outra coisa que se cria também é que, assim, é que nós, mulheres, somos pessoas que conseguimos fazer 1000 coisas de uma vez. Isso também é uma criação sociocultural que nos dá mais função e que nos dá mais atividade. Então, a gente é como se a gente tivesse que ser responsável por muitas coisas e dar conta de tudo, porque a gente tem essa capacidade. E ainda romantizam essa capacidade, jogando pra gente como se fosse assim, é uma das qualidades das mulheres, é porque elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente absorve isso sem uma autocrítica, sem uma reflexão de pensar que isso pode ser uma grande sobrecarga. E às vezes aí quando vem a nossa menstruação, a gente recebe tudo de uma vez, porque o nosso corpo, de repente, assim, a gente realmente, você faz, mas não é porque somos mulheres, todo mundo consegue fazer um monte de coisa de uma vez. Agora, a que custo, né? E aí, no nosso caso, assim, quando chega a menstruação, às vezes o nosso corpo vai e joga lá, de uma vez. Você está se alimentando mal, você não está se exercitando, você está estressado demais, e aí pode observar que realmente, assim, os nossos ciclos mais, digamos, carregados, que a gente sente mais, é quando a gente realmente está com muita atividade, ou com muita pressão psicológica também. Se você estiver com a mente muito agitada, às vezes está com pressão psicológica, assim, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Aí você vai menstruar e vai ser assim, realmente você vai se sentir derrubada, né? Que eu acho que a gente até comentou numa conversa que é coisa assim, do se sentir doente, né? Que antes as pessoas até falavam assim, né? Quando você estava menstruada, perguntava, você está doente, está naqueles dias doente, né? Tá menstruada, não está doente. Mas a depender, você pode se sentir sim, como se tivesse assim, meio doente, mas não é a menstruação, é porque a menstruação ela tá te indicando, o teu corpo tá te dizendo que você precisa observar alguma coisa ali e melhorar alguma coisa, fazer alguma coisa por você mesmo. O que nesse aspecto a gente tem que pensar que a menstruação é maravilhosa nesse aspecto, porque ela tá te indicando para você observar. Exatamente. Tudo é um sinal do corpo, né?
O corpo, ele dá esses sinais para a gente saber o que está acontecendo. Se a gente está bem de saúde, se a gente está bem mentalmente. Então, eu acho que é isso, que os incômodos, na verdade, é só um sinal do corpo. Deixa eu abrir aqui a última pergunta. Falar sobre a importância de conversar com as crianças e adolescentes sobre a menstruação. Deixa eu fechar aqui, que não está indo. Pronto, foi. A gente já tinha falado sobre isso, né? Sobre a importância de falarmos sobre a menstruação com as crianças e adolescentes, justamente para quebrar esse tabu já desde cedo. Porque quando esse tabu ele se forma, quando a gente é criança, a gente cresce com essa mentalidade e lá na frente, para quebrar esse pensamento, é um pouco mais difícil. Às vezes se torna até um pouco doloroso. A gente não entende, porque toda a vida a gente aprendeu que era assim, né? A gente acha que daquela forma é o certo, e quando a gente sai da nossa zona de conforto, às vezes é doloroso, a gente se questiona, e parece que passa um filme assim na nossa cabeça, né? Assim, desde quando começou, desde a sua primeira menstruação até hoje, e você fica sem entender, né? Depois de tanto tempo, você se acostumou daquela forma, você sempre incômodo, mas não falava para ninguém. Por quê? Porque quando você era criança, ninguém falava isso com você. Ninguém chegou para conversar, para lhe abraçar, né, naquele momento que você não estava entendendo. Então, eu acho que é muito importante falar com as crianças. Ah, voltou? Tô te ouvindo, mas agora tua imagem. Ah, voltou. Agora, Foi, voltou. agora voltou. Teve um caso que eu participei de uma feira, né? Mês passado. Daí tinha umas crianças lá. Aí chegou um menino e uma menina. Tá conseguindo ouvir? Acho que tá travando um pouquinho. Tô ouvindo bem, tô te ouvindo bem, pode continuar. Pronto. Aí chegou um menino, assim, uma criança, devia ter uns 10 a 13 anos. Aí ele olhou e disse: o que é isso? Com os absorventes. Aí eu disse: são absorventes para o período menstrual. Aí ele: não entendi. Aí eu disse: tem pessoas que menstruam e elas precisam usar absorventes. Aí ele: ainda não entendi. Eu achei até engraçado, assim, porque as únicas palavras que ele não entendi. E eu tentava explicar, e ele não ia entender, porque foi o primeiro acesso, né, foi a primeira conversa, acredito eu, sobre menstruação. E era um menino, né? Ele não sabia o que era aquilo. E eu dizendo, né, são absorventes, ele não entendi. E eu acho importante também falar com os meninos, porque porque pessoas se relacionam com pessoas, né? Então, a pessoa precisa entender sobre o corpo do outro, saber o que ela está sentindo, conhecer o ciclo da outra pessoa, né? Se ela for se relacionar com uma pessoa que tenha ciclo. Então, eu acho que é isso. Precisa conversar, não importa o gênero da criança. Precisa ser conversado para entender pelo menos o mínimo, né? Porque eu falando ali com a criança e ele não entendi. Por isso tão importante a gente falar sobre educação sexual, que as pessoas estão
as pessoas, quando eu digo as pessoas que se encaixam, né, nesse perfil de demonizar que a escola não é local de educação sexual. É sim, gente, porque as pessoas confundem educação sexual com sexualidade. A gente não fala de sexualidade, e falo isso enquanto professora, que sou professora da educação básica. É preciso sim que a gente fale, que a gente tenha educação sexual, porque, por exemplo, a menstruação perpassa conteúdo de educação sexual. E é o que a Jesley falou, a gente precisa falar disso com meninos e meninas, porque, por exemplo, numa situação de que a menina vazou a menstruação da menina, os meninos, por exemplo, na sala, a tendência, e quando eu digo a tendência, é porque assim, são ensinados a achar que aquilo é feio, que aquilo é nojento, é tirar um sarro, sabe? Fazer chacota da menina que está naquela situação, quando na verdade a gente deveria educar. E alguns, na verdade, por exemplo, se for menorzinho, como esse que a Jesley conheceu, um de 10, 11 anos, talvez não saiba nem o que é, e talvez assim, até entre em desespero, acha, vamos ver até em casa mesmo, a irmã teve a menarca, alguma coisa, o pai e a mãe não estão em casa, sabe? Porque, e nunca conversaram, então pode a criança entrar numa situação de desespero, achando que, sei lá, que a irmã está passando mal, alguma coisa, sabe? E quando deveria ser uma coisa a ser conversada assim, a ser conversada com crianças. Lógico que eu não vou conversar com criança de 2 anos, de 3 anos, sobre menstruação, gente, não é isso. Mas assim, quando uma criança já está na escola, uma criança com 10, 11 anos, então a gente já conversa sim. Porque uma menina com 10, 11 anos, algumas até com 9, hoje nós já temos meninas com 9 anos, elas já menstruam. E elas estão frequentando escola, elas estão frequentando espaços sociais com outras crianças. Então é preciso que se converse e que se tenha. Por isso que a escola é um espaço, sim, de se ter essa conversa também, porque supostamente na escola a gente deveria ter uma linguagem adequada para falar isso. E quando eu falo supostamente é porque, assim, muitas pessoas, professores e professoras, também não se sentem à vontade para falar sobre isso, porque passaram a vida toda reprimida e reprimidos, e não se sentem à vontade, e acham que é tipo um assunto pavoroso, que é o que a Jesley falou desde o começo, é como se fosse um tabu. Mas não, todas as professoras e professores deveriam falar sobre isso de forma muito espontânea. E de forma muito... eu não gosto muito da palavra natural, porque eu acho que, na verdade, se a gente fosse pegar para o natural, menstruar seria muito natural. Né? Quando eu digo que não gosto da palavra natural, é porque, na verdade, a gente vive em sociedade... No geral, as nossas coisas são tudo construtos sociais e não são naturais. É tanto que se nós fôssemos seres naturais, a gente não acharia tão estranho falar sobre menstruação. Para ver que, na verdade, tudo é o contrário. Então, assim, foi criada uma coisa tão forte em cima da menstruação que a gente não fala sobre isso. E que em casa não se fala, como Jesley falou, que a mãe dela não falou com ela, por exemplo. Eu também não. Minha mãe só foi falar comigo um dia que eu menstruei. Ou seja, eu não tive uma conversa prévia, né, que se deve... E assim, era aquela coisa, menstruar, né, então, ó, coloca aqui, coloca esse paninho assim, e é aquilo que a Jéssica falou, virou moça. Gente, como assim virou moça? Sabe, assim, na cabeça de uma criança que vem assim, de 12 anos, tipo, do nada. Por isso precisa se conversar. Porque e não vira moça. Uma menina de 12 anos que tem a menarca, ela não vira moça, gente. Ela não virou moça. Que muita gente até fala assim, virou mulher. Não, ela tá passando ela tá só passando por uma fase, a menarca chegou à menstruação, mas a gente continua na mesma idade, querendo viver as mesmas coisas, a gente vai brincar do mesmo jeito, sabe? Não, virou moça, não é porque menstruou que aí dá um estado e muda tudo. Não, não muda. Por isso que é importante que a gente converse sim, e converse também, o que Jazz vai falar, é muito importante, converse, não é só com as meninas, é com as meninas, com os meninos, com todo mundo. Essa conversa precisa ser transversalizada entre todas as pessoas, porque nós, mulheres e pessoas que menstruam, a gente tá vivendo com todas as outras pessoas. Se relacionando, não importa qual é a forma, se relacionando de forma a ser amigo, é o irmão, é o pai, é o tio. A gente se relaciona com pessoas que não menstruam. Então, as pessoas que não menstruam, elas também precisam entender o processo da menstruação. Então, de fato, é muito importante que as mães, que os pais, que as pessoas que cuidam das crianças em casa tenham essa conversa. E, às vezes, se não se sentem à vontade, às vezes é de uma geração... Não vou nem falar de geração, mas às vezes é porque não se sente à vontade mesmo. Então, procura alguém na escola. Às vezes, muitas vezes na escola, eu sei que às vezes não tem. Às vezes as pessoas da escola são bem fechadas, mas assim, no geral você vai ter um ou outro professor na escola que você consegue conversar e conversa mesmo. E mais também, assim, é cobrar da escola sim, porque por mais que fale assim, educação sexual, não sei o quê. Gente, educação sexual tem que estar na escola também. A escola é um reforço da gente falar sobre assuntos de forma
científica, digamos. A gente não vai, ninguém na escola está ensinando ninguém a fazer sexo, nada disso, não, que o povo fica falando por aí, não. Não é isso. A gente está falando de coisas que são de processos que acontecem biologicamente no corpo das crianças, dos adolescentes, é do desenvolvimento. E que eles precisam entender, que nós precisamos entender para que a gente não fique tirando sarro do outro. Quando, por exemplo, aparece um pelinho, começa a aparecer um pelinho na axila, quando a menina chega à menstruação, a menarca. Então, essas coisas precisam ser conversadas. E para que elas sejam conversadas, as famílias precisam entender que isso tem que ser abordado em casa, mas também tem que ser abordado nos outros espaços fora de casa, nos espaços sociais também. E acho que é isso, vocês responderam. Eu falando, falo demais, viu? Não, tá perfeito, assim, foi respondido, ficou tudo esclarecido. E eu concordo, né? Porque as pessoas, elas se relacionam e elas precisam entender, né? Como a outra pessoa se sente, entender que é um processo do corpo e que precisa ser respeitado. E que não tem nada de errado em menstruar. Não tem nada de errado, não tem nada de nojento, não tem nada de sujo. É um processo do corpo que acontece e não é preconceito, não é nada que vai fazer com aquilo deixe de existir. Nós mulheres sempre vamos, né? Vamos ter o útero, então vamos estar menstruando. Então, precisa quebrar esses tabus para que a gente possa viver, né, de uma forma em harmonia e cada um respeitando o outro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa live passou uma mensagem muito boa. Eu acredito que quem assistiu conseguiu sentir essa energia. Desde o início, eu já sabia que iria ser assim. Eu já estava sentindo que seria assim, incrível, né? Desde que eu vi ali o seu post no feed, mostrando o sangue, né? Com os absorventes assim atrás, eu achei perfeito. Com a legenda também, eu pensei, nossa, as pessoas precisam ver isso. Precisamos conversar sobre isso. E eu achei incrível. E desde que eu convidei você, né, para essa live, eu sabia, desde o início, eu sabia que seria assim. E eu acho que a gente conseguiu passar essa mensagem para as outras pessoas. Espero que as pessoas tenham sentido, né? E que tenham aberto aí alguma coisinha aí que as pessoas possam pensar, refletir, né? Então eu acho que é isso. Isso, e que a gente mostre mais, né? Isso, assim, né? Como a Jess colocou, né? Também enquanto nesse, só que aí é meio que, não vou chamar de bolha, mas é um outro espaço, também como eu frequento esses espaços de yoga e tal, então é mais, o pessoal tá mais conectado com isso, então a gente acaba vendo mais, mas eu acho importante, o que a Jess falou, assim, que eu postei no feed e tal, porque como eu sou professora da educação básica pública, então, assim, que algumas alunas vejam e que elas não tenham, assim, vergonha disso, sabe? De colocar, porque o que a Jéssica falou, não é pra gente ter vergonha, não é pra gente ter nojo, sabe? E a gente tem que... E às vezes até o Instagram, eu tenho umas o Instagram muitas vezes até ele reprime isso, né? Porque eu já vi várias postagens de menina que colocam assim, se for ela vestida mesmo com a calcinha manchada de sangue e tal, é deletado como se fosse conteúdo inadequado, sabe? Assim, tem essa coisa assim das redes sociais. Então, eu acho importante que a gente, inclusive, continue postando. Porque à medida que a gente faz, deletou, então eu vou fazer. Aí eu vou tentar de forma diferente agora, eu vou botar assim de outra forma. Porque é importante que a gente fale sobre isso e que a gente visibilize. Porque quanto mais a gente deixa, a coisa do tabu é isso, quanto mais a gente deixa debaixo do pano, quanto menos a gente fala, quanto mais esconde. Aí, porque eu já escutei gente assim, mas não é porque todo mundo sabe que mulher menstrua, pra que colocar isso aí? Pra que postar isso aí? Gente, postar porque todo mundo sabe, mas assim, as pessoas entendem e respeitam. Não necessariamente, né? Então a gente precisa sim falar e a gente precisa mostrar. E muitas vezes, assim, a gente que já passou por um processo, como é o caso da Jess, que passou e que está passando, né? Porque a nossa vida é sempre um processo. A gente não tá aqui, a gente sabe. Não, a gente tá. Porque a Jess falou do processo que ela tá vivendo agora, que foi observar esse ciclo agora que ela tava, né? Foi reorganizar a alimentação, pronto, né? Eu também, assim, cada ciclo é um ciclo novo, cada ciclo eu vou me observando. Tem período que eu tô mais assim
tô tendo cuidado comigo mesma. Assim, esse período da pandemia foi bem complicado. Eu acho que para todo mundo, assim, para mim também. Eu me cuidei bem menos, sabe? Então, assim, é importante que a gente esteja lá conversando e coloque, sabe? Sempre, assim, se a gente já... O que eu estava dizendo aqui, assim, mas se a gente já passou por um processo, se a gente pode alcançar outras pessoas, eu acho que vale a pena, sabe? No meu caso, assim, enquanto professora, eu acho muito importante, porque muitas vezes, assim, vou ter até, talvez até tenha alguma mãe e pai que vai lá e vai reclamar, alguma diretora que reclama, mas isso aí não é conversa, não sei o que, minha filha... Mas, se não importa, se for bom para a filha, eu vou falar, sabe? Sempre. Porque eu acho que é o que é adequado e porque, assim, é uma coisa que precisa ser falada. Quando nós chegarmos um momento em que a gente não precisa mais falar de machismo, enquanto a gente não precisa mais pedir os nossos direitos, aí eu vou me calar. Infelizmente, eu sei que eu não viverei isso. Mas enquanto eu estiver nessa vida aqui, a gente vai estar, eu vou estar aqui nesse negócio, nessa jornada de estar falando de coisas que são importantes e necessárias. E falar sobre menstruação não deveria ser tão essencial, mas ainda é essencial porque ainda é uma coisa muito carregada do que a Jéssica fala desde o começo, carregada de tabu. É como se fosse uma coisa assim, intocável, ninguém fala. Então a gente tem que falar sim. E quero parabenizar, agradecer a Jéssica pela oportunidade de estar aqui, parabenizá-la pela iniciativa, tanto da Camuá, como que é eu chamo de projeto, né? Como se fosse um projeto de vida, não sei, mas é um projeto lindo. E a iniciativa da live também, que você faça muitas outras abordando outras temáticas, estarei aqui. E gratidão pelo convite. Foi muito bom. E fica gravada, né, Jéssica? Quem não conseguiu ver, às vezes as pessoas não conseguem ver, fica gravada. E aí, quando a Jéssica baixa lá, eu também posso compartilhar lá no meu perfil também. Para o pessoal ver. Pronto. Perfeito. Gratidão. Eu que agradeço, né? Eu agradeço por ter topado, né? Vim aqui falar sobre o assunto. E foi incrível. Assim, eu só tenho a agradecer. E essa foi a minha primeira live. Olha aí, eu não tenho o hábito de fazer outras. Que honra. Essa assim, abriu a porta assim, para outras. Eu pretendo fazer outras, trazer outros assuntos. Quero convidar mais pessoas. E foi uma honra. Uma honra assim, ter você aqui na primeira live da Camuá. Muito obrigada. Gratidão, Jéssica. A honra foi minha. E quando tiver as outras agendadas, só colocar, a gente compartilha e passa para frente. É isso. Tudo certo. Gratidão. Tudo certo. Boa noite a Muito obrigada. todos que passaram por aqui. Tchau, boa noite. Beijo a todos. Tchau.